O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Ricardo Lengruber e esse é o programa Ponto de Vista. Nosso programa está sendo gravado no dia 1º de maio e vai ao ar posteriormente. É importante, nesse momento de pandemia, de isolamento social, a gente registrar as datas, porque as coisas estão mudando tão rapidamente que é importante definir, mostrar em que momento que as gravações estão sendo feitas. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua presença e pela sua participação também no nosso programa. Tenho recebido e-mails, tenho recebido mensagens no telefone, nas redes sociais, repercutindo edições anteriores do nosso programa. Hoje o nosso convidado é advogado, é atualmente secretário de controle interno da Câmara dos Vereadores aqui de Nova Friburgo, é também professor universitário e especialista na área de direito. Nós vamos conversar com o doutor Hugo Lontra. Depois do intervalo, o doutor Hugo Lontra vai nos ajudar a entender um pouco o cenário jurídico nesse tempo de pandemia. Afinal de contas, são medidas provisórias, projetos de lei, decretos, etc. Afinal de contas, o que é que tudo isso significa e o que isso tem a ver com a nossa vida concreta no dia a dia? Daqui a pouquinho, depois da vinheta de abertura, nós voltamos com o programa Ponto de Vista. Olá, nós estamos de volta. O programa Ponto de Vista de hoje está falando sobre direito, falando sobre legislação, sobre instrumentos que a política, que o poder legislativo e que também o poder judiciário tem utilizado ultimamente nesse tempo de pandemia. Doutor Hugo Lontra, muito obrigado pela sua presença no programa Ponto de Vista, muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco a respeito desses temas que estão aparecendo aí. Todo dia a gente abre os jornais, acessa as redes sociais, a internet, a televisão e descobre que tem um decreto novo, tem uma legislação nova. Afinal de contas, o que está acontecendo? As nossas leis não dão conta desse cenário e por isso a gente precisa de instrumentos novos, de artifícios outros. Afinal de contas, nos ajuda a entender um pouco esse cenário. Ricardo, primeiro é um prazer falar aqui com você, com seus telespectadores no seu programa de altíssima qualidade. É uma honra aceitar, ser convidado para participar desse programa, né? E essas dúvidas, de fato, nos atingem diariamente, né? Então, eu vou tentar aqui, obviamente, nada é muito concreto no direito, principalmente no direito de hoje, porque é tudo novo, né? Primeiro ponto que a gente deve estabelecer é que o direito ele é feito para tentar estabelecer relações futuras. Eu faço uma lei hoje prevendo o que irá acontecer no futuro, né? Tentando regulamentar essas relações. Agora, quando a relação social antecede a própria legislação, as legislações vão ter que se adaptar naquele momento. E aí é importante a gente saber, primeiro, como que o sistema jurídico brasileiro funciona. E ele é vinculado diretamente com a política, tá? A gente não consegue dissociar um sistema jurídico do sistema político. Por quê? Porque nós temos um sistema federativo, talvez essa expressão não seja muito comum, mas o sistema federativo indica para a gente que nós temos pessoas jurídicas, 3, sobretudo, União, Estados e municípios, que têm competências. E é importante a gente falar em competência, porque não significa, a Constituição nunca estabeleceu que a União é hierarquicamente superior ou tem mais poder do que o Estado ou tem mais poder do que o município. O que a Constituição fez foi o seguinte: União, ou seja, União Federal, presidente e Parlamento Federal, composto aí pela Câmara dos Deputados e Senado, vocês têm essa competência aqui. Estado, composto aí pelo governador e Assembleia Legislativa, sobretudo, aí depois eu falo do Poder Judiciário, vocês têm essa outra competência aqui. E municípios, vocês também têm essa competência aqui. Então, o que a Constituição fez foi uma divisão de competência. Eventuais competências, elas são conhecidas como comuns ou concorrentes, que significa que a União, o Estado e o município podem emitir leis, atos normativos sobre aquele tema.
uma área que é muito comum isso acontecer, a área ambiental. Nós temos leis federais do meio ambiente, nós temos legislações estaduais e municipais sobre meio ambiente. Isso significa que os 3 entes federativos, dentro da sua competência, podem legislar. Muito bem, essa é a situação regular. Desde 1988, 5 de outubro de 88, nós temos a nossa Constituição que estabeleceu essas divisões. Deixa eu te interromper, Hugo, só para te fazer uma pergunta, que é uma dúvida pessoal, e eu acredito que nossos telespectadores também tenham uma dúvida semelhante. Você falou da área ambiental. É o caso também, por exemplo, do direito tributário, a cobrança de impostos. Estados, municípios, a própria União, eles ali concorrem nesse tipo de legislação. Está correto isso? Sem dúvida alguma. O tributário é outra área que a Constituição estabeleceu tributos específicos para a União cobrar. No caso aí do imposto de renda, o Estado também tem tributos específicos que ele pode estabelecer a alíquota. O ICMS é o melhor exemplo. E o município também, no caso do IPTU, do ISS, do ITBI. Então, cada ente federativo tem competências e atribuições. Nunca a União vai poder estabelecer qual vai ser o IPTU daquele município. Isso é competência do município. Ou seja, não há hierarquia. Há, sim, divisão de competências. Isso explica um pouco essa eventual confusão que a gente está passando aí de decretos federais, decretos estaduais e decretos municipais tentando estabelecer condutas dos indivíduos sobre o mesmo tema. Se deve fechar comércio, se não deve, se deve sair à rua, se não deve, se você pode ir a uma praça, a uma praia. Então, essa é a confusão. Quando estava tudo regular, olha só, vocês podem legislar aqui sobre direito tributário, sobre direito ambiental. Nós tivemos aí 30 anos de evolução da Constituição para delimitar essas fronteiras. E hoje a gente meio que caminha nessas legislações com certa segurança. O município pode legislar até aqui, o Estado até aqui, a União até ali. Agora, quando nos atinge uma pandemia, algo que para o Brasil é muito novo, nós nunca tivemos que usar máscaras na rua, nós não estávamos acostumados, determinados países têm esse costume. Mas para o Brasil isso é tudo muito novo. E é novo também, são novas as hipóteses de ordenações executivas, ou seja, de atos legislativos emanados do Poder Executivo que obrigam o indivíduo a fazer alguma coisa. E sobre isso é muito interessante. Nós temos aí alguns atos vindos diretamente do Poder Executivo por meio de decretos. O nome técnico desse ato é decreto, que é um ato exclusivo do chefe do Poder Executivo, seja municipal, prefeito, seja estadual, governador, seja federal, presidente da República, dizendo o que pode ou o que não pode fazer nesse momento. E aí surgem diversas discussões, né? E é óbvio que essas discussões vão surgir. Primeiro, porque existe um princípio reinante na Constituição, que é o princípio da legalidade. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E decreto não é, pelo menos num conceito mais estrito, uma lei. Decreto está abaixo de lei. Lei é o que dá valor ao decreto. Então, a gente precisaria, de certa forma, de uma lei. Sobretudo, esses decretos que são tendentes a flexibilizar direitos e garantias fundamentais, como o direito de ir e vir, o direito de abrir o comércio ou não, ou seja, de explorar uma atividade econômica, a livre iniciativa. Será que os decretos são, de fato, regulares? Será que eles têm poder para isso? Essa discussão, obviamente, toma todo o sistema jurídico, né? E a gente teve, recentemente, uma decisão do STF tentando estabelecer essa possibilidade ou não, né? Essas discussões são altamente complexas, mas a gente começa a ter uma certa delimitação. Eu não sei se posso entrar de uma vez nos decretos. O que me parece bastante complicado nesse momento, né? Não sei se a minha leitura como leigo na área jurídica está acertada, é que parece que há uma boa vontade da população, de uma maneira geral, em atender aos decretos, né? Ou seja, há um problema de saúde pública, um problema que está visível aos olhos de todo mundo. Infelizmente, o Brasil está se revelando um dos países em que a pandemia está mais severa, mais radical, né? Há muitas pessoas contaminadas, há muitas mortes e, infelizmente, a tendência no curto prazo é que isso aumente ainda bastante.
Então parece que a população não está discutindo muito se o prefeito pode ou se o governador pode fazer ou deixar de fazer. Mas certamente no mundo jurídico, daqui a pouco nos tribunais, certamente chegarão essas demandas. Eu tenho uma pergunta bastante objetiva, Hugo, que é a seguinte: o prefeito, por exemplo, nós estamos aqui em Nova Friburgo, a gente tem uma audiência tanto na cidade quanto na região. O prefeito pode fechar o comércio da cidade baseado em que poder, em que competência que um decreto municipal faz isso? Só para a gente entender o seguinte, não que eu esteja sendo contra o isolamento social, não que eu esteja sendo contra, e você também, a necessidade de a gente interromper o ritmo que a vida vinha, exatamente para garantir a saúde das pessoas, não se trata disso. Mas só para a gente conhecer um pouco os limites e as possibilidades que as nossas autoridades constituídas têm. Entendi. O assunto não é simples, né? A pergunta também, talvez a pergunta pareça objetiva, mas a resposta ela tem alguns caminhos que a gente pode trilhar. Vamos lá. Primeiro, a gente precisa de um critério circunstancial para que o prefeito tome, obviamente, uma postura dessa, né? E qual é o critério circunstancial? Uma pandemia já declarada pela Organização Mundial da Saúde, que é um braço, na verdade, um órgão executivo da Organização das Nações Unidas, cujo Brasil é participante, o Brasil é signatário da Carta da ONU. Então, nós temos compromissos internacionais, sobretudo tendentes a cumprir as disposições trazidas por esses órgãos internacionais. Não que nós não temos a soberania de decidir o nosso caminho interno, mas já foi declarado, nós temos uma circunstância importante. Além disso, nós temos uma outra circunstância que é a fática. Nós temos um problema sério de saúde pública já, com hospitais no seu limite de atendimento em razão dessa pandemia. Muito bem. Temos normativas do governo federal estabelecendo certas condutas de distanciamento social, de limitação de comércio, baseado lá na lei de fevereiro, que estabeleceu a lei do Covid, que é conhecida como lei do Covid. Muito bem. Então, o prefeito, dependendo da sua realidade municipal, pelaquela questão que eu falei no início, que é a divisão de competência, não adianta que o presidente da República ele não pode emitir um ordenamento pensando em todos os municípios, os 5.570 municípios brasileiros, são completamente distintos em sua realidade. Em questões de saúde pública, em questões de fronteira, em questões de contaminação, em questões de distanciamento. Então, o presidente, obviamente, não pode emitir um decreto que atinja todos. Então, a Constituição, ao dividir essas competências, estabeleceu que cada chefe do executivo, que conheça exatamente a sua realidade, possa dispor de como a gestão do seu território vai ser feita. A gente não pode estabelecer que isso venha do presidente, porque o presidente não conhece todos os municípios e nem pode, com um único ato, estabelecer isso. Então, obviamente, a Constituição, quando criou a divisão de competência, estabeleceu para cada um dos chefes do executivo o poder de gerenciar o seu território. Muito bem. E qual foi um problema muito interessante que foi decidido recentemente, semana retrasada, pelo STF? O presidente edita um ato, dizendo o seguinte: olha só, comerciantes, vocês podem funcionar, mas podem funcionar de tal forma. Muito bem. E aí um determinado governador de um estado diz o seguinte, emite um outro decreto dizendo, ó, comerciante aqui vai fechar, restaurante aqui no meu estado vai estar fechado. Ou seja, ele falou diferente do que o presidente falou. E o presidente surgiu um questionamento, óbvio, ao presidente. Será que eu posso ordenar algo e o governador pode ordenar algo diferente? E aí essa questão chegou no STF. E o STF, por unanimidade, decidiu que cada ente federativo tem competência da gestão do seu território e pode, por meio de decretos, organizar e estabelecer regramentos sobre a sua gestão. E no momento de pandemia, se é um município com casos gravíssimos, com a disseminação altíssima, obviamente, a conduta do gestor vai ser muito mais repressiva. E é por isso que cada município, cada ente federativo tem essa competência. Muito bem. O STF já definiu que nós temos a possibilidade de ser regulamentados por um decreto do chefe do executivo. Essa decisão foi tomada numa ADI, eu anotei o número aqui, é a ADI 6341, foi da 2 semanas atrás, plenário do STF
sedimentou essa posição, que havia dúvida. Mas, pelo pacto federativo que nós fizemos, agora há certeza. O prefeito pode, o governador pode, o presidente pode, cada um na sua realidade. Muito bem. Agora, o problema é o seguinte, é a gente definir quais são as medidas possíveis. E aí o teor desse decreto. Será que eu poderia, por exemplo... O que é que cabe, o que é que não cabe num decreto, né? Ou seja, até onde está o poder, digamos, decretativo de um prefeito ou de um governador, né? Até onde eu posso ir dentro no conteúdo desse decreto. Será que eu posso Exatamente. impedir as pessoas de saírem de casa? Será que eu posso impedir as pessoas de abrirem seus comércios, de passearem nas praças? Me permita usar um exemplo recente. A gente acompanhou o governador do estado do Rio proibindo a circulação de pessoas nas praias da Orla Carioca. E a gente teve um episódio que se tornou aí bastante conhecido, né, de algumas pessoas caminhando ali pela areia e a guarda municipal, me parece, ou a polícia militar, não tenho certeza, impedindo que elas continuassem a sua caminhada, apreendendo, digamos, essas pessoas e levando ali para a calçada e tudo. Isso é possível, Hugo? Isso está nos limites de um decreto? Afinal de contas, o que está acontecendo naquele caso ali em particular? Então, eu vi o vídeo, teve um outro vídeo, parece no Ceará, que esse eu não vi, mas do Rio de Janeiro, na Orla Carioca, lá eu vi. E ali, de fato, o que mais me assustou, talvez seja a forma em que as duas pessoas que estavam caminhando foram abordadas e como que aquela situação se desenrolou. Tá? Ali, talvez, tenha havido um excesso, mas aí não é esse ponto da nossa análise. A nossa análise seria o seguinte, será que o prefeito do município do Rio de Janeiro poderia decretar o impedimento à prática de lazer em áreas públicas, por exemplo, orla das praias, ou mesmo nas praias, nas praças? Será que eu posso impedir a liberdade do cidadão de frequentar as praças? E aí a gente vai ter que fazer uma análise, que é uma análise comum em direito constitucional. Quando a gente trabalha com direito constitucional, sobretudo direitos e garantias fundamentais, a gente tem que estabelecer um método de valoração, e sempre no caso concreto. Comumente, o método de valoração utilizado é a ponderação de valores. Quando a gente utiliza com base no caso concreto ou nas circunstâncias que estão apresentadas, qual princípio fundamental ou qual direito e garantia fundamental deve prevalecer. E ali eu não tenho dúvida que há um embate muito claro de pelo menos dois direitos e garantias fundamentais. Um, direito à saúde pública, que é de todos, obviamente da coletividade, e segundo, liberdade de ir e vir, que é do indivíduo. Existe um direito coletivo muito claro ali, no momento de pandemia, e existe um direito individual, obviamente. Naquele caso concreto, nessa circunstância de fechamento de orla, de praia, de praças públicas, eu vejo como correto a postura do gestor em garantir um princípio fundamental, que é o coletivo, que é o da saúde pública, que é o de evitar uma calamidade completa. Então, existe essa possibilidade, existem discussões sobre isso, não é algo pacífico, não é algo muito sólido ainda. Mas me parece que hoje, pelo menos o entendimento dos tribunais, tem caminhado no sentido de privilegiar a interpretação da saúde pública, do coletivo, em detrimento desse direito individual. Não significa a perda do direito de ir e vir. Esse é o ponto. As pessoas falam, um decreto não poderia tirar meu direito de ir e vir. De fato. Mas um decreto pode impedir que você caminhe numa praça pública. Você pode caminhar em casa, você pode caminhar, sei lá, em outro lugar, mas na praça, na beira da praia, não, porque ali é um local de aglomeração. E se você puder caminhar ali, outras pessoas poderão e se aglomerarão. E aí que tem a disseminação da doença. Então, me parece que é razoável, é proporcional essa questão de limitação de espaços públicos. Perfeito. Tá? Hugo, nós vamos fazer um rápido intervalo. A gente precisa de um break comercial, é coisa muito rápida, 2 minutos. A gente retorna. Hoje o programa Ponto de Vista está recebendo, estamos fazendo nossa gravação no dia 1º de maio, o Dr. Hugo Lontra, especialista em Direito, secretário de Controle Interno da Câmara dos Vereadores em Nova Friburgo e também professor universitário. Daqui a pouco a gente retorna.
Acesse tvzoom.com.br e fique por dentro das principais notícias de Nova Friburgo. É o jornalismo de 19 anos com a marca TV Zoom, agora também em um portal de notícias. tvzoom.com.br, a sua notícia na internet. Olá, o programa Ponto de Vista está de volta. Hoje nós estamos entrevistando Hugo Lontra, advogado, especialista em Direito, secretário de Controle Interno da Câmara dos Vereadores em Nova Friburgo e professor universitário. Estamos falando sobre a confusão no mundo jurídico, decretos, medidas provisórias, dispositivos normativos que aparecem todos os dias para os brasileiros. Vem de prefeitos, vem de governadores, da presidência da República. Afinal de contas, essa situação de excepcionalidade toda que a gente está vivendo e os impactos disso, naturalmente, no mundo do direito. Doutor Hugo, no primeiro bloco, o senhor falava sobre a razão de ser dos decretos, a ponderação de valores para que a gente possa fazer uma análise, digamos, mais equilibrada da situação. Eu queria, nesse segundo bloco, que a gente caminhasse numa direção um pouquinho diferente. Nós estamos aqui gravando esse programa, por exemplo, por meio de um aplicativo de internet. Você está na sua casa, eu estou na minha casa, e a gente está conseguindo interagir, né? É claro que a pandemia ela provocará muito prejuízo humano, prejuízo de saúde, prejuízo financeiro. Isso é inevitável, isso é inegável. Mas haverá também muito crescimento, muito aprendizado, né? Nós estamos aprendendo a nos reorganizar. Queria falar um pouco sobre a administração pública. O senhor está lá numa casa legislativa, né, num poder, digamos assim, do município, e conhece bem como é que funciona a máquina pública. O senhor acha que essa pandemia tem alguma coisa para ensinar para a máquina pública no sentido de eficiência, de efetividade do seu trabalho? Por que é a minha pergunta? Porque é possível que a gente fique aí com repartições públicas fechadas durante muito tempo. A gente não sabe mais quantas semanas, né, serão necessárias para o isolamento voltar ao normal, né, para a gente voltar à vida normal. O que você me diria sobre a administração pública? Como é que as câmaras de vereadores estão funcionando? O pessoal está legislando, está fiscalizando, os órgãos públicos, enfim. Vamos lá, Ricardo. A questão é boa. E a questão, eu acho que passa aí por alguns degraus necessários, né? Eu acho que o primeiro degrau que a gente vai precisar avançar, você falou aí que a crise vai ensinar muita coisa, gente, né? A gente tem que tentar buscar uma questão melhor, ou melhorias, principalmente na administração pública, não só no enfrentamento à crise, né? Mas no pós-crise, como que a gente vai sair melhor disso? E a administração pública, sobretudo a administração pública municipal, não terá escolha. E aí digo a você com absoluta certeza que a administração pública municipal, que já vinha há alguns anos sofrendo de crise arrecadatória, para que vocês tenham uma ideia, o município de Nova Friburgo, grande parte da sua arrecadação não é própria, não é por meio de tributação, por exemplo, do IPTU, do ISS, por meio de taxação, de multa. A maior parte da arrecadação municipal é, sobretudo, de transferências obrigatórias do Estado e da União. E eu não tenho dúvida que Estado, União e o próprio município terão um déficit arrecadatório, diminuirá muito a arrecadação. Por quê? Porque, primeiro, a economia não está girando, segundo, as pessoas estão postergando o pagamento de tributos ou vão deixar de pagar, e a economia não gira, ninguém paga tributo, não existe dinheiro público circulando para a gente pagar serviços públicos, para a gente manter a administração pública funcionando da forma que estava. Então, eu não tenho dúvida que nos próximos 2 anos, a administração pública terá que passar por uma reinvenção. E a reinvenção dessa administração pública vai se utilizar, sobretudo, das estratégias e instrumentos que nós estamos utilizando hoje para tentar minimizar os prejuízos do afastamento e distanciamento social. E aí eu digo uma coisa que sempre que eu ingressei, desde que eu ingressei na administração pública e comecei a ter algum cargo que me permite essa reflexão de como que a administração pública pode melhorar, a minha ideia sempre foi o seguinte: eu fico imaginando um setor público com 30 servidores. Imagine
secretaria lá da prefeitura que tenha 30 servidores, sendo que 20 servidores ficam atendendo o público ali. Secretaria de Finanças, secretaria alguma coisa que atende o público externo. E aí fica um monte de servidor atendendo a pessoa ali. São 20 servidores indo para o centro da cidade todo dia, parando seus carros no centro da cidade todo dia, eventualmente utilizando estacionamento privado, pagando, trânsito, poluição, confusão que todo mundo conhece, podendo atender a pessoa em casa, por meio desse instrumento que nós estamos utilizando aqui para nos reunirmos, para dar aulas na faculdade, e tem sido muito proveitoso esse instrumento. Eu, de casa, eu poderia, então, ingressar num sistema que eu falaria com um funcionário da prefeitura também na sua casa, e me economizaria tempo dessa pessoa, que não precisaria ir ao centro da cidade, eventuais rodízios de servidores, que um pode trabalhar em casa num dia. Então, eu acho que a administração pública vai ter que se reinventar, e é difícil para a administração pública se reinventar, porque a administração pública trabalha sob a égide de um princípio chamado da legalidade estrita. A gente só pode atuar na administração pública quando a lei permite, que é exatamente o inverso da esfera privada, né? Eu só não posso fazer aquilo que a lei me proíbe. Na administração pública eu tenho que ter uma lei dizendo o seguinte, servidor, você pode trabalhar em casa. Então a gente precisa atualizar a legislação administrativa para permitir esse avanço. É muito difícil, é muito burocrático tudo na administração pública, mas a gente não vai ter saída na administração. A gente vai ter que se atualizar, vai ter que ser mais eficiente, porque os recursos serão mais escassos. Exatamente porque a administração pública sobrevive dos tributos arrecadados da atividade econômica. Claro. Se não há atividade econômica, não há tributos a serem arrecadados e não há dinheiro para pagar a estrutura administrativa. Então a gente não vai ter saída na administração pública. Teremos que nos atualizar. Tá? Essa talvez seja a razão pela qual é tão importante nesse momento, especialmente o governo federal, digamos assim, que é aquele que tem o cofre mais cheio, né, em relação a estados e a municípios, obviamente, injetar recursos na economia, né? Ou seja, garantir, por exemplo, empregos, fazer a economia girar minimamente, porque o termo não é o mais adequado, mas é como se fosse um investimento para si próprio, ou seja, para poder voltar a arrecadar oportunamente, conseguir se manter e oferecer os serviços públicos, né? Doutor Hugo, eu queria ouvir um pouco da sua experiência a respeito das câmaras municipais, né? O trabalho dos vereadoras espalhados pelo Brasil, aqui em Friburgo. Neste momento, a gente tem ouvido muito a ação de prefeitos, de governadores, ministros, secretários, ou seja, o poder executivo parece que nesse momento está muito ampliado, ou pelo menos a sua... Naturalmente já é muito grande o poder executivo, né? Mas qual é o papel do poder legislativo nesse momento? Friburgo tem aí uma dificuldade grande com a sua rede de saúde. Friburgo tem limitações de natureza orçamentárias muito profundas, né, e que podem se tornar dramáticas nos próximos meses. Na sua visão, o que a Câmara dos Vereadores poderia contribuir? Como que ela contribui nessa situação? Na verdade, a Câmara, Ricardo, o Poder Legislativo em si, a competência dele na gestão pública municipal, ela de fato, muito menor que a do Executivo. A gente sente aí uma diferença até de competência para iniciar o processo legislativo. Sobretudo, os processos legislativos mais importantes da cidade, que movimentam receitas e, sobretudo, as despesas, são de origem do Poder Executivo. Então, a gente, no município, precisa, de fato, todos os municípios precisam de um Poder Executivo muito atuante, porque o Poder Legislativo sequer pode nascer uma lei que altere vencimento de servidor público, por exemplo, que crie uma nova carreira, que abra concurso público, que tente auxiliar a saúde. Então, pelas medidas legislativas, eu imagino uma dificuldade muito grande saindo da Câmara, tá? Exatamente pela falta de competência constitucional. Okay. Não adianta o vereador querer fazer um projeto de lei ou propor um projeto de lei que estabeleça lá uma melhoria do hospital. Esse projeto é inconstitucional, porque essa melhoria só pode partir de um projeto de iniciativa do prefeito.
Mas a Câmara tem uma competência muito interessante, que é a competência fiscalizatória. O poder público municipal, ele além de ter a competência legislativa, que é a principal de todos os poderes legislativos, obviamente, a competência fiscalizatória municipal ela é muito importante, porque ela está muito próxima do gestor, ela está ali do lado da prefeitura, conhece os atos, tem órgãos internos chamados de comissões especiais para fiscalizar a atuação desse prefeito, de cobrar a atuação do chefe do executivo, de fiscalizar eventuais serviços públicos que estão sendo prestados de forma incorreta e, sobretudo, propor. Eu acho que o Poder Legislativo Municipal, e aí qualquer Poder Legislativo Municipal, em razão das suas competências, ele deve ser um interlocutor da população com o prefeito. Ele deve levar à Câmara discussões que a população está precisando, que eventualmente o prefeito não esteja sendo avisado. Então, eu acho que essa interlocução, esse diálogo que a democracia tanto precisa. E eu acho que as grandes confusões e as grandes discussões que nós temos, eventualmente, uma perda de energia absurda em sistemas, em problemas diferentes e não o principal, que é o combate à pandemia, estão acontecendo em razão de falta de diálogo entre os gestores. Nós temos prefeitos que não falam a língua dos deputados, que não falam a língua dos governadores, que não falam a língua do presidente, e as brigas internas acabam levando problemas maiores e uma falta de controle da situação principal. Então, eu acho que nós precisamos ter um diálogo, eu acho que a Câmara serve muito nesse ponto. Nós temos 21 parlamentares que conhecem todas as regiões e bairros de Nova Friburgo. Eles foram eleitos por diversos integrantes da nossa população e conhecem os setores. Tem vereador que conhece muito saúde, tem vereador que conhece muito trânsito, transporte, vereador conhece muito educação. Então, acho que é o momento dos vereadores utilizarem esse conhecimento e, num diálogo honesto com o prefeito, falar, olha só, a gente precisa disso, esse tem que ser feito, isso tem que atuar. Eu acho que esse é o principal papel das câmaras municipais. A Câmara Municipal de Novo Friburgo, ela está funcionando. Obviamente, os seus setores administrativos, eu tenho ido à Câmara praticamente todos os dias, tenho processo em casa, tenho trabalhado de casa, mas as reuniões estão acontecendo virtualmente também, por um sistema, está sendo transmitido e estão sendo levados os projetos que são urgentes à discussão. Já tivemos, salvo engano, 2 ou 3 sessões para deliberação virtuais, então, sessões virtuais para deliberação, né? Então, a Câmara está, me parece que pronta. O problema é que a Câmara não detém a competência necessária, né? Mas eu acho que o diálogo é sempre necessário, o diálogo é sempre possível. Hugo, infelizmente eu tenho que te interromper. Nosso tempo já expirou, na verdade a gente está avançando um pouquinho aqui nos minutos. Gostaria de te agradecer muito por esse bate-papo. Eu tenho certeza que foi muito esclarecedor. Eu acho que nossos telespectadores terão aí muito aprendizado. Eu tive muito aprendizado nesse nosso programa sobre competências, sobre prefeitos, governadores e tudo mais. Eu acho que a gente termina com uma mensagem de esperança nesse momento, né? Infelizmente, o Brasil tem vivido nos últimos anos um desacerto de natureza política e eleitoral, uma polarização que tem afastado as pessoas. Mas, nesse momento, eu acho que essa sua mensagem final fica clara para todo mundo. É preciso investir mais na política, na boa política, na política do diálogo, na política da articulação, não para o benefício do político em si, benefício eleitoral exclusivamente, mas para aquilo que a política existe, que é servir a população. Ou seja, a política não pode, nesse momento, ser criminalizada, não pode ser demonizada, ela precisa ser, na verdade, resgatado do seu valor essencial. Vou te dar um minutinho para você se despedir e a gente encerrar o nosso programa hoje. Eu queria agradecer primeiro o seu resumo da minha fala, que acho que ficou melhor até que a fala, né? Mas eu que agradeço a participação, Ricardo, e os assuntos da administração pública são de alta complexidade, mas que podem ser resumidos. E seu programa tem esse papel fundamental para mostrar para todos, ou tentar mostrar, essa dificuldade da administração pública. Eu só gostaria que, de fato,
esses diálogos acontecessem da melhor forma possível, visando, obviamente, o interesse público, e, mais uma vez, para agradecer aqui a participação e me colocar à disposição de quando for preciso e quando você achar possível a gente ter novos debates e diálogos. Tá? Muito obrigado e uma boa noite para você. Com certeza. Hoje o programa Ponto de Vista conversou com o doutor Hugo Lontra, advogado, especialista, professor universitário, atualmente secretário de Controle Interno da Câmara dos Vereadores aqui em Nova Friburgo. Muito obrigado ao doutor Hugo pela presença, muito obrigado a você, nosso telespectador, telespectadora, que está sempre conosco aqui na TV Zoom. Um abraço e até semana que vem.